Vamos lá, meus queridos, vamos começar a nossa aula 10 sobre comunhão cristã. Vamos orar para a gente iniciar aqui. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse tempo de meditação na sua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine, nos ilumine, nos capacite, ó Pai, não só para compreendermos essas palavras, mas também para vivermos segundo elas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o tema da hospitalidade. Hospitalidade, que é uma característica, uma atitude. Acho que não vai precisar, vou ficar aqui só nesse aqui gravando ali. É uma atitude esperada dos cristãos, né? E um mandamento mesmo de nós sermos hospitaleiros uns com os outros. Por quê? Quando a gente olha a palavra de Deus, nós vemos que a hospitalidade é uma maneira de acolher o outro e dessa forma acolhendo o próprio Senhor, não é? A gente vê isso lá em tantas histórias da Bíblia. Por exemplo, lá com Ló acolhendo os anjos de Deus lá em Sodoma, não é? A gente vê Jesus Cristo mesmo falando que quando recebemos dos pequeninos, recebemos a Ele mesmo. Então, essa característica que nós temos, o que nós devemos ter de viver de maneira hospitaleira, é algo que a Bíblia nos ensina. E é algo que às vezes fica um pouquinho longe das características do mundo contemporâneo mais individualista. A gente tem um pouco dessa coisa de cada um se vira com o seu, né? Cada um que tome o cuidado com o que é seu, né? Cada um que se vire, né? A gente vê características assim, não só como quando a gente pensa, por exemplo, sobre sermos hospitaleiros na nossa casa, acolher pessoas em casa. Isso é uma maneira de ser hospitaleiro. Mas mesma forma como nós temos uma sociedade que acolhe ou não acolhe estranhos, pessoas que nós não conhecemos. Então, há lugares que parecem tão hostis com quem não é conhecido, né? E há lugares que já são mais hospitaleiros nesse sentido. Quando a gente olha, mesmo a nossa arquitetura no Brasil, assim, a gente percebe isso, né? Parece sempre que a gente tem medo do que está de fora. E isso é motivado pela situação de insegurança que a gente vive o tempo todo, né? Então a gente estabelece, assim, bloqueios e empecilhos para que os outros tenham acesso a gente muitas vezes, né? Mas tem lugares que isso ainda é pior, né? Até falar com estranho já é considerado ofensivo, né? Um bom dia já tá dando bom dia por quê, né? Então um mandamento que se a gente não se esforçar para cumprir, a gente não cumpre, né? Porque não é natural. Não é natural para nós nesse mundo que a gente vive. Quando a gente fala de hospitalidade lá no mundo antigo, ele tinha uma outra situação ainda. Porque lá não havia vamos dizer assim, essa caracterização de fronteiras que existem hoje, certo? Então, por exemplo, se eu saio daqui e vou para, vou para a cidade do meu pai, lá, Ourinhos, né? Cidade onde ele mora, né? Ele não foi criado lá não, mas vou lá para a cidade onde ele mora. Eu estou indo de uma cidade para outra no mesmo país, certo? Dentro do mesmo país. Chego nessa outra cidade, lá eu, ainda no nosso caso, no mesmo estado, com o mesmo sotaque, né? Então, não tem barreira nenhuma para eu chegar lá, não tem nenhum empecilho. E mesmo quando eu chego, não tem os conflitos muito grandes, nem mesmo culturais. Mas no mundo antigo, grande parte do que a gente vê no Antigo Testamento eram períodos de cidade-estado, em que cada cidade era independente umas das outras. E quando uma pessoa saía de uma cidade e ia para outra, ninguém garantia que na outra cidade ela seria recebida como alguém daquela cidade. Inclusive havia muralhas para proteger, havia muitos cuidados com isso, né? Então, o estranho naturalmente era visto como um inimigo, um rival, né? E aí quando a Bíblia insiste para que nós sejamos hospitaleiros, acolhedores, não só
dos nacionais, mas também do estrangeiro, e a Bíblia fala isso dizendo: trate bem o estrangeiro porque vocês foram estrangeiros no Egito. Então, quando a Bíblia insiste nisso, é algo que envolvia uma quebra de paradigma muito forte. Esses sentimentos tribais e de cidade, de identidade naquela época, envolviam assim um estado de alerta frequente, que não é exatamente o caso agora. Por outro lado, a gente tem outros tipos de alerta, né? O medo do indivíduo. Eu não tenho medo de você por você ser estrangeiro, eu tenho medo de você ser estranho e poder me assaltar, né? Então, acaba que esse tema tem outra aplicação hoje, mas ele continua sendo muito importante, tá? E para nós pensarmos nisso, nós devemos pensar numa definição aqui. Eu quero trazer uma definição de hospitalidade que eu acho que faz sentido. Que hospitalidade é a virtude de... Não é de animar, gente. Foi errado aí, ó. O corretor botou errado. É a virtude de acolher o estranho como se fosse familiar. Tá? Então, hospitalidade é a virtude de acolher. Pega uma caneta e risca esse animar aí, que não tem nada a ver. Acolher o estranho como se fosse familiar. O estranho passa a ser tratado como se ele fosse da família. É isso que a palavra de Deus nos ensina lá em Deuteronômio, quando diz para nós tratarmos o estrangeiro como se fosse um dos nossos. Ele fala lá em Deuteronômio justamente porque vocês foram estrangeiros no Egito, né? Então essa é a ideia de acolher o estranho como se fosse um familiar. E esse mandamento surge da própria forma como nós fomos acolhidos por Deus. Aí aqui veio certo, acolhidos, né? Não ficou animados. A própria forma como nós fomos acolhidos por Deus. De certa forma, nós fomos acolhidos por Deus como estranhos. Não porque nós somos de fato estranhos, não é por isso, mas porque nós estávamos numa situação de separação, né? E Deus nos acolhe mesmo nessa condição. Então, para a gente ter uma base teológica para a hospitalidade, eu acho que a gente pode fazer um caminho, que é um caminho dos círculos de acolhimento no amor de Deus, tá? Círculos de acolhimento, tá bom? Então, quais são esses círculos de acolhimento? Então, primeiro, a gente parte do amor incondicional. O amor incondicional. Esse é o primeiro círculo e é a fonte do acolhimento, é a fonte do amor. O amor incondicional. Qual é o amor incondicional? Então, aí em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então esse é o amor incondicional. Nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, estávamos contra Deus e Ele nos amou nessa condição. Por que é incondicional? Porque nós não cumprimos ou não precisamos cumprir nenhuma condição para sermos amados por Deus. Nós não precisamos cumprir nenhuma condição. É um amor que parte dessa incondicionalidade. O Tim Keller fala uma coisa interessante. Ele diz: não é que nós somos amados só de maneira incondicional, nós somos amados de maneira contracondicional. Não é que nós não alcançamos ou que nós não cumprimos requisitos para sermos amados por Deus. Nós cumprimos todos os requisitos para sermos odiados por Deus, para termos inimizade com Deus. Fizemos a contracondição e mesmo assim Deus nos ama. Então é esse amor incondicional que vai além de qualquer condição e que não exige, não coloca nenhuma condição para que nós sejamos amados. Esse amor, ele é um amor que dá conta de todas essas nossas mazelas. E aí é de todas mesmo. É importante que a gente entenda dessa maneira. É de todas essas mazelas, porque não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Não existe nada que possa fazer com que esse amor de Deus expie. Nós não ficamos numa condição de não sermos amados por Deus. Não existe isso. Então nós sempre estamos num superávit de amor. Nós nunca estamos num déficit amoroso, né? Então não existe. Quanto mais conscientes nós nos tornamos do amor que nós temos em Deus, mais nós estamos capacitados para amar os outros, sem pensar que nisso nós estamos perdendo alguma coisa, tá? Eu me torno consciente do amor de Deus, eu me satisfaço no amor de Deus,
e aí eu posso me lançar a amar o outro de maneira livre, sabendo que esse amor não surge em mim, mas surge em Deus mesmo. Tudo bem? Certo? Então essa é a fonte de todo amor, o fato de que Deus nos amou primeiro, e Ele nos amou com amor incondicional. Aí passamos para o segundo círculo do acolhimento, o segundo círculo do amor, que é o amor mútuo, o amor em reciprocidade. 1 João 3,16 diz: nisso conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Em Romanos 15,7 fala: portanto acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então, a maneira como nós fomos amados pauta a maneira como nós amamos. A maneira como nós fomos acolhidos pauta a maneira como nós acolhemos. Então, esse é o ambiente do amor mútuo, do amor recíproco. Esse amor recíproco surge em vários ambientes, ele é possível em vários ambientes. Pensamos que deve ser assim numa amizade, deve ser assim na família, deve ser assim no casamento e deve ser assim na igreja. Na igreja nós amamos uns aos outros. Esperamos esse tipo de relação em que é dado o amor e o amor também é recebido. Esse tipo de relação acontece na igreja. Tem que acontecer na igreja e nós devemos ser estimulados a isso. Né? Às vezes as pessoas acham que essa insistência nesse tema é uma insistência que nos separa da nossa missão. Não, essa ideia de criar na igreja esse ambiente de amor mútuo, né? E de focar muito nisso, isso só oculta o fato de que nós deveríamos estar pregando no mundo inteiro, tal, né? E esse é um tipo de visão de missão que faz uma distinção que ela não existe, ou não deveria existir, que é essa divisão entre vida da igreja e missão da igreja. Vida da igreja e missão da igreja. Essas coisas elas sempre foram vistas como distintas. O que é a missão? Missão é o que se faz no campo. O que é a vida da igreja? O que se faz na igreja. Então, essas coisas estão divididas. A missão, a gente manda a gente para lá. Ela vai sem comunidade, ela vai sozinha, para começar uma comunidade. E a vida da igreja é o que se vive em comunidade. Mas essa dicotomia ela é falsa. Ela é falsa em termos bíblicos mesmo. Porque em termos bíblicos, o que Deus fez para cumprir a missão que Ele mesmo tinha, foi criar um povo. Certo? Então, quando Ele anuncia para Abraão que haveria bênção para todas as famílias da terra, uma bênção mundial, Ele promete essa bênção a partir da formação de uma família. Ele vai fazer uma família em Abraão. A mesma coisa acontece quando a gente olha no Novo Testamento, em que a igreja deve viver de maneira comunitária e assim testemunhar. E é isso que acontece. E Jesus Cristo deixa isso muito claro quando Ele fala: nisso saberão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. O testemunho de sermos discípulos de Jesus Cristo está no amor mútuo, entendeu? Então a vida da igreja não é separada da missão da igreja, essas coisas são juntas, elas estão caminhando juntas. E uma vez que a igreja passa a ignorar a sua vida para ser só uma igreja missionária, aí você não tem mais evangelismo e missão, você tem marketing. Marketing é assim, quando uma empresa tem um problema às vezes com... Bom, a lei tenta evitar isso, né? E é importante que ela evite. Mas é comum que uma empresa tenha um problema, o produto é visto como ruim por algum motivo. O que ela faz para resolver isso? Resolve a questão do produto, espera-se que faça isso, e investe um monte em marketing. Né? O marketing compensar os problemas do produto. Né? A igreja às vezes quer compensar os problemas da igreja com marketing, não com uma missão que é um testemunho de uma maneira de viver. E não tem essa maneira de viver, que quer fazer aí só uma proclamação de uma mensagem: adquira nossa salvação, né? E não é assim que as coisas acontecem. A gente testemunha uma forma de viver que é um amor mútuo, tá? Então, a comunidade daqueles que sabem que são amados por Deus vive em amor recíproco. Se eu sei que eu sou em superávit de amor, porque Deus me ama muito mais do que eu posso amá-lo, então eu amo o próximo de maneira livre e recebo do próximo também o amor. E isso é muito importante, porque essa também é uma maneira de reconhecermos o amor de Deus. Nós também reconhecemos o amor de Deus nesse amor alimentado e fomentado entre os irmãos. E aí,
a maneira de vivermos esse amor é a mesma forma como Deus colocou esse amor entre nós. Começando. Deus começou esse amor. O amor de Deus por nós e o amor que nós temos por Deus não é um amor à primeira vista, né? Sabe aquele negócio em que o homem olhou para a mulher, eles bateram, cruzaram o olhar e naquele momento criou-se simultaneamente nos dois corações um elo inquebrável, né? Não é dessa maneira. Deus começou esse movimento de amor antes que nós dessemos condições. Então nós também fazemos isso. Ah, mas quem garante que no relacionamento da igreja eu vou ter essa reciprocidade? Ninguém garante. Mas você não vai ter se você não começar também. Você não vai ter se você não começar também. Entendeu? Ah, mas então eu posso ser aquele que não começa, espera o outro me amar e depois passa. Você pode até fazer esse caminho, mas em algum momento, se você quer de fato experimentar o amor de Deus, você vai ter que tomar a iniciativa de amar sem nenhuma garantia de ser correspondido. Você vai ter que tomar essa iniciativa. Porque assim a gente vai construindo esses laços também. Entendeu? Então você pode até estar numa condição de ser amado sem ter capacidade de devolver o amor. Ou sem ter iniciado o amor. Tudo bem. Mas em algum momento esse amor aperfeiçoado em você fará você começar esse ciclo também. Porque nós não somos simplesmente pessoas que recebem o amor de Deus e vão enchendo, e se sobrar vai um pouquinho para os outros. Não, é abundante esse amor. Então a gente está num fluxo, né? Eu gosto de pensar o amor de Deus como uma onda. Você só faz parte dessa onda se a onda passar por você. Se ela não passa por você, você não faz parte desse movimento. Tá? Então a onda, quando ela passa pelo mar, ela mexe ali a água toda, né? Quando ela chega num lugar onde ela não move, já não é mais mar. Ali já não é mais mar, ali é pedra, ali é areia, ali é qualquer outra coisa, não é mar mais. Se é mar, tem onda. Se é igreja, tem amor. E só tem amor porque esse movimento continua. Ele vem e passa por nós e continua. É uma onda que nos lança na direção do próximo. Entendeu? Então, você pode até em algum momento chegar e falar, aqui ainda não estou, mas em algum momento esse amor infinito que vem de Deus vai passar por você e vai na direção do que for mar ou do que for pedra e vai chegar, né? E aí tem aquele irmão que é pedra dura, mas tanto bate até que fura, né? Tá bom, meus irmãos? Então, essa é a ideia desse amor mútuo. A gente age como Deus agiu, a gente começa isso. Esse é um sinal da maturidade cristã. A gente não está tão preocupado assim com essa reciprocidade a princípio. Mas ela é importante. Como nós sabemos que é importante, nós nos preocupamos em edificar uns aos outros em amor. Então eu sei que vai ser muito melhor para o Sidney ser uma pessoa amorosa no seio da igreja, se eu também demonstrar para ele amor. Se eu esperar que ele seja a única pessoa da igreja que ama os outros, vai dar problema, né? Por isso que a igreja tem uma coisa, e é isso que eu tenho pensado. Inclusive, Silvio, eu não sei se eu já falei isso para você, mas agora eu vou falar. Por que a igreja tem diáconos, por exemplo, né? Aí você olha lá no Novo Testamento, lá em Atos, você vê os diáconos lá sendo instituídos para fazer uma coisa que na verdade o texto tinha dito no capítulo 2 que todo mundo fazia. Não está dito lá em Atos 2 que eles partiam o pão de casa em casa? Aí chega em Atos, no capítulo 7, né, que é dos diáconos, chega lá e fala assim, olha, precisa alguém para servir as mesas. Mas não fazia, todo mundo já não fazia isso? O que está acontecendo, né? Então os diáconos na igreja, eles são aqueles que puxam o carro do amor. Entendeu? Eles começam, mas a ideia é que todo mundo haja como um diácono, todo mundo haja como os outros. Ele ajuda a cuidar dos outros para que todo mundo cuide um do outro. Entendeu? Então a ideia é espalhar esse tipo de prática para toda a igreja, que toda a igreja haja dessa maneira. E assim a gente vai ter amor mútuo. Isso é muito bom, porque ao invés de cada um cuidar de si, todo mundo cuida de todo mundo. Você tem muito mais cuidado. Se você se preocupa em cuidar dos outros, os outros todos vão cuidar de você. É muito mais cuidado do que você ter que cuidar de você sozinho, né? Então, quando fala lá em Filipenses capítulo 2, para cada um se preocupar com o que é do outro, ele está nos colocando nesse tipo de comunidade. Se cada um se preocupar com o que é do outro, todo mundo vai ter um monte de gente cuidando dele. E ele pode cuidar dos outros também um pouquinho, né? Um pouquinho de cada um. E isso é muito bom. Então, essa é a ideia do amor mútuo. Mas também, esse amor mútuo nos prepara e nos aperfeiçoa para essa prática de um amor não correspondido. A gente vai aperfeiçoando, edificando o outro, nos levando a amar o outro
arriscando, né? Porque, como o C.S. Lewis fala, todo amor ele envolve tornar-se vulnerável. Então você tem uma vulnerabilidade. Então há um risco nisso, mas é um risco sem saber se haverá correspondência. Porque você ama sem nem conhecer o outro. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses sobre isso. A gente tem uma visão errada sobre o amor e os afetos muitas vezes. A gente acha que o amor, por ser uma coisa que toca os aspectos sentimentais da nossa vida, eles turvam a nossa visão da realidade. Não é? A gente não acha isso? Não, você é enviesado, você ama, você é enviesado. A gente acha que a forma mais objetiva de analisar uma situação, ela é sempre a forma menos passional e por isso a forma que menos ama. Isso pode ser verdade para estudos científicos quantitativos. Isso pode ser verdade para isso, né? Não vale muito alguma coisa que eu possa defender quando eu estou envolvido muito emocionalmente nos resultados daquilo lá, né? Então, se eu quero muito que uma descoberta científica seja confirmada porque aquilo envolve a minha carreira e o amor que eu tenho por mim mesmo, eu posso acabar me perdendo nisso. Para isso talvez funcione, mas para as relações sociais não é dessa maneira. E sabe por que não é dessa maneira? Porque quando eu não tenho uma consideração do outro como em algum nível familiar, eu abro espaço para uma outra coisa, que é o ódio. O que é o ódio? Se essa hospitalidade, essa virtude de acolher o estranho como se fosse familiar, e o amor, ele parte desse reconhecimento de que em algum nível o próximo é como eu, o ódio é aquele que estabelece categorias de separação em relação ao outro. E ele é o extremo da desumanização. O ódio é o extremo da desumanização. Quando eu começo a considerar o outro só por aspectos menos que humanos, eu vou chegar até o ódio. Posso dar um exemplo para você? Vamos lá, o Clésio. Sei várias coisas sobre a vida do Clésio. Sei que ele é do Rio de Janeiro, sei que ele tem uma família, conheço parte da sua família nuclear eu conheço inteira, mas conheço parte da sua família estendida também. Sei várias coisas sobre o Clésio. E uma das coisas que eu sei sobre ele é que ele é vascaíno. Mas isso é uma das coisas que eu sei sobre ele. E tem várias outras coisas que eu também sei sobre ele. Certo? Agora, o dia que eu começo a considerar uma dessas coisas como sendo a essência dele e as outras coisas como sendo adendos, eu estou começando a diminuir quem ele é como pessoa, porque pessoas são complexas. Entendeu? Aí eu estou simplificando ele. E quando isso que eu considero a essência dele se torna a própria personalidade dele, a própria identidade dele para mim, aí eu cheguei ao máximo da desumanização. Por exemplo, quando eu considero que em tudo, mais do que qualquer coisa, qualquer outra coisa, em tudo que ele é vascaíno, eu de tal maneira desumanizei ele, que faz com que eu, um gavião da Fiel, vá lá e bata nele. Não sou das Gaviões da Fiel, tá gente? Mas só para vocês entenderem. Vou lá e desumanize ele nesse ponto, tá entendendo? A gente faz isso muito. E eu dei exemplo de torcida porque é talvez o motivo mais idiota pelos quais as pessoas se matam no mundo hoje, né? Mas em vários outros assuntos. Quando eu pego qualquer aspecto da pessoa, pensa pessoas em zona de guerra. É muito difícil você, quando está vendo bombas caírem na sua cidade todas as noites, que você pense no outro da nacionalidade que está em guerra com você, que o outro é, em alguma medida, qualquer coisa semelhante a você. Naquele momento, o outro é só o inimigo, e ficou despersonalizado nisso. E inimigo não é pessoa, inimigo é no máximo personagem, não é pessoa. Então desumanizei ele ao ponto de que a existência dele é praticamente... Eu desumanizei ele a um ponto de que a existência dele como inimigo, ela é indesejável. Eu desejo a inexistência. Agora, se eu faço isso num outro contexto que não é de inimigo, por exemplo, se eu estou numa relação com um prestador de serviço. O prestador de serviço é uma pessoa, certo? Mas na relação com ele, há um aspecto dessa personalidade dele que é muito mais importante para mim.
a função que ele está cumprindo. Eu não tive tempo para conhecê-lo profundamente, saber quais são as grandes angústias do seu coração, os sonhos que ele tem. Eu só sei que ele está ali prestando um serviço. Naquela relação, ele é pouco mais do que um prestador de serviço. É uma relação que é totalmente humanizante? Não é. Não é. Certo? Mas, quando eu esqueço de que mesmo desconhecido, ele é uma pessoa muito mais ampla do que esse serviço que ele presta, ele passa a ter uma existência funcional, que é um objeto, é uma existência funcional. E como existência funcional, se ele não cumpre a função, eu desumanizo ele na hora. E é por isso que quando o prestador de serviço não cumpre a função do jeito que eu quero que ele cumpra, eu estouro, arrebento com ele, porque eu esqueci que ele é uma pessoa. Ele é um prestador de serviço que cumpre uma função e não está cumprindo a função, ele é desumano. Entendeu? Então, mesmo que eu não conheça todos os aspectos da humanidade dele, eu tenho que partir da ideia de que ele é humano. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o ódio, ele simplifica tudo. Ele reduz tudo a essas categorias simples. Por isso que é uma péssima maneira de observar a realidade. Com ódio, eu consigo pegar o outro que eu considero um problema na sociedade e ir jogando ele cada vez para mais distante de mim, porque ele coloca tudo preto e branco e é muito mais fácil de entender o mundo se eu odeio. É muito mais fácil. Se tem um conforto em odiar. É o conforto de entender o mundo inteiro. Quem odeia entende o mundo inteiro. Aquele ali tem que morrer e acabou. E esse é o mundo. É fácil demais. Amar é complicado demais. Porque amar existe nuance. Ele exige nuance. Ele exige sensibilidade. Ele exige apreço pelos detalhes. É difícil demais. Mas faz com que a gente tenha uma visão muito melhor da realidade. O outro não é esse comportamento. O outro é um monte de coisa que envolve esse comportamento. O outro não é essa característica, ele é um monte de coisa e também tem essa característica. É muito mais sutil, entendeu? Então, quando a gente quer que a igreja seja uma igreja que tenha esse tipo de visão pelo mundo, a gente tem que começar a estimular isso dentro da igreja. E por isso que na igreja é importante esse tipo de diversidade, esse tipo de contato com realidades que são diferentes das nossas. Porque ali há um espaço, deve haver um espaço seguro o suficiente para que as pessoas sejam diferentes e sejam consideradas na sua diferença, sem cair em categorias excludentes. Ela pode ser outro e ainda ser considerado o mesmo. E essa é a hospitalidade desse amor mútuo. Tudo bem, gente? Eu não ia nem falar sobre isso, deu para a gente fazer uma curva aqui. E aí você prepara esse olhar para que a gente acolha o que não é parte dessa relação ainda. E aí a gente chama de amor não correspondido, tá? Então, os 3 ciclos aí que eu coloquei, o amor incondicional primeiro, o amor mútuo e aí o amor não correspondido. E o amor não correspondido eu vou tratar em 2 pontos, que é o amor ao estranho e o amor aos inimigos, tá? Então o amor ao estranho é o amor àquele que eu não conheço. Eu botei aqui só 2 versículos desse texto, mas eu quero que você abra a sua Bíblia que eu vou ler o texto inteiro, tá bom? É só porque o texto era grande, então eu botei só os versículos que concluem aí. Fui eu que abri aí, pode fechar. Não, pode fechar, não tá. Eu achei que ia ficar abafado, mas pode fechar. Isso, obrigado. Lucas capítulo 10. O famoso texto da parábola do bom samaritano, a partir do versículo 25. Vamos ler o contexto todo aí, tá? Tomando sua água, viu, Ranieri? Você não pegar aqui e beber na hora da mensagem? Depois a gente pega outra para ele. Hã? Era minha? Ah, então tá bom. Então tá bom. Não, deu uma sede aqui. Ainda bem que deu uma chuvinha, né? Tava seco demais, né? Me deu uma melhoradinha. Lucas 10, a partir do versículo 25, fala assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa é a parábola do bom samaritano e é o melhor exemplo bíblico que nós temos de amar o estranho. Há outros também, né? Mas aqui o de amar o estranho. Por estranho, não estou falando da pessoa que é estranha não, tá? É o estrangeiro. Então, não é o estrangeiro, é o desconhecido, né? A pessoa que não é conhecida. Então, o estranho nesse sentido. Amar o estranho nesse sentido é amar, não necessariamente aquele que tem algo contra você, que é o próximo, que é o amar o inimigo, né? Mas aquele que você simplesmente não conhece. Parece bem simples e bem, né? E bem óbvio que a gente acha dessa maneira. Mas tantas e tantas vezes a gente não faz dessa forma, não é? A gente não ama aquele que a gente não conhece. A gente sequer pensa que tem algum tipo de compromisso ou obrigação com aquele que a gente não conhece. E a palavra obrigação, ela não é um exagero aqui, é uma obrigação mesmo. É uma obrigação bíblica de nós amarmos quem nós não conhecemos. Nós andamos pelas ruas encontrando várias pessoas que nós não conhecemos e nós devemos estar com uma atitude benevolente na direção delas. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós não olhamos o estranho como uma pessoa neutra e nem olhamos ele como um potencial inimigo. Nós olhamos como um alvo do amor de Deus através da minha vida. Então a minha atitude é benevolente. Ainda que não necessariamente eu precise ir atrás de todo mundo perguntando: o que você precisa? O que você precisa? Eu não preciso fazer isso. Mas estar absolutamente disposto para esse tipo de ação. A gente parte dessa nossa atitude inicial. E por quê? E aqui o Senhor Jesus Cristo nos dá uma grande lição. Esse texto, gente, ele é tão conhecido, mas a gente fica numa superfície dele tão superficial, né, em geral, e eu nem vou entrar muito fundo nele hoje também, para não criar expectativa, né, mas eu vou dar um pouquinho mais do que às vezes a gente fica. Porque o que a gente olha para esse texto e vê? A gente vê um mero exemplo de como agir. E não é sem motivo que a gente vê isso, porque Jesus fala, né, vai e faça o mesmo. Então, basicamente, a gente está cumprindo aí. Mas a parábola, ela não é só uma historinha moral. Ela não é só uma historinha que nos conta como agir. O que Jesus está fazendo aqui é dando um fundamento teológico e ampliando uma visão de próximo. Tá? Os 2 mandamentos que esse homem citou para Jesus, esse mestre da lei citou para Jesus, eles se encontram no Antigo Testamento. O primeiro mandamento se encontra em Deuteronômio, né? Amar a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento e tal. E o segundo mandamento que ele cita aqui está lá em Levítico, no capítulo 19, ama o seu próximo, né, como a si mesmo. Esses 2 mandamentos estão na lei, certo? O primeiro mandamento aqui que ele cita, não tem muita dúvida sobre ele, o que significa, né? Não tem. O contexto lá é claro, tudo bem claro, tal, tanto que Jesus nem mexe com isso, né? O segundo mandamento, ele tem uma questão. Então essa pergunta desse homem, quem é meu próximo, ela não é uma pergunta só assim, né? Tá bom, mas e aí? Quem que eu amo? Coisa do tipo, né? Na verdade, ela é uma dúvida. Tá certo que o texto fala que ele fala isso para se justificar, e tudo bem, creio que é isso mesmo, mas a dúvida não é ilegítima. E sabe por que ela não é ilegítima? Porque o texto lá em Levítico que fala sobre isso, ele fala sobre se vingar de alguém do seu próprio povo. Não se vingue de alguém do seu próprio povo, mas ame o próximo como a si mesmo. Então, é legítimo pensar que o próximo seria aquele do próprio povo. Entendeu? É legítimo ele pensar dessa maneira. A questão é que você tem todo um outro desdobramento da lei que você não pode ignorar, como o cuidado estrangeiro como se fosse um nacional, que é dito lá em Deuteronômio. Então, ele de algum jeito ia chegar nesse sentido se ele fosse coerente com a leitura da lei. Mas muitas vezes esses debates não traziam essa coerência toda. Não traziam. E aí,
ele faz essa pergunta: quem é meu próximo? E a ideia é essa: qual a extensão desse círculo? Então Jesus conta essa história. A história não é para responder como eu amo o meu próximo. A história não é para responder quem é quais são os limites dessa proximidade, tá? A história, ela tenta responder quem faz parte desse mandamento, quem é o meu próximo, a partir de uma qual que é a palavra? De uma troca que Jesus faz aqui de lugares. Tá? Veja, ele está falando sobre amar o próximo. Quem é o meu próximo para que eu ame, certo? Mas Jesus não coloca na história ele como sendo alguém que ama ou deve amar. Quem ama aqui nessa história é o samaritano, que em nenhum sentido esse homem consideraria ser ele, porque ele não é samaritano. Então, onde esse homem está nessa história? A identificação que Jesus conta, espera desse homem, é que ele se identifique com o homem no caminho. O homem que sofreu violência. Ele espera que a identificação seja com a vítima nessa história. Que ao assistir essa história, ele pensa o que seria caso ele sofresse violência. Ele poderia pensar também, essa identificação também é possível, como o que eu faria ao passar por esse homem? É possível, especialmente que com outros personagens da história ali, ele poderia se identificar melhor. Mas a questão é, quando passa um samaritano e cuida desse na estrada, e Jesus faz uma pergunta: quem foi o próximo desse homem? Veja, não parece que é a mesma pergunta. Porque amar o próximo, nesse sentido, o próximo é o alvo do amor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? No mandamento de amar o próximo é o alvo do amor. Na história que Jesus conta, ele pergunta: quem foi o próximo que amou? Entendeu? Quem é o próximo? Entendeu? Se amar o próximo, você fala: ame o próximo como o samaritano amou. O próximo era o homem no caminho, o samaritano era o amante. Mas Jesus faz a outra pergunta: quem era o próximo do que foi amado? E sabe por que Jesus faz essa pergunta? Porque basicamente Jesus está fazendo essa provocação assim: você só pergunta quem é o próximo para amar, para escolher quem você pode amar, porque não é você precisando de alguém te amando. Porque quando é você, qualquer um que cuidar de você é seu próximo. Entendeu? Quando você é alguém que tem que amar, você fala: quem é meu próximo? Vamos ver quem é que eu vou amar aqui. Até quem eu preciso amar e quem que eu não preciso amar. Aí Jesus fala: agora pense se você estivesse no outro lugar, você ia fazer esse tipo de escolha? Você ia ficar levantando esse problema? O próximo é do meu povo ou é samaritano? Entendeu? Esse tipo de abordagem de Jesus é assim, maravilhosa, porque ele está basicamente cumprindo aquela que a gente chama de lei de ouro, né? Em que Jesus Cristo fala que nós devemos fazer ao outro primeiro aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Entendeu? Então, se colocar nesse lugar foi a grande forma de ter isso clareado para esse homem, que tinha a resposta na ponta da língua: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Jesus falou: tá certo, faça isso e viverá. Aí ele: tá, mas faça isso até que extensão? E aí Jesus fala: pois bem, você está preocupado com extensão porque não é você que está precisando, porque se fosse, então vai lá e faz o mesmo. Não faz o mesmo porque esse é o grande exemplo. Faz o mesmo porque se você estivesse em outro lugar, você ia querer que qualquer um fizesse isso por você. Né? Pode falar. Uhum. Uhum. Ele fala assim: não, eu trago alguém da minha família para cuidar de mim. Não sei para. É um conceito que as pessoas não entendem. Significa ser amado por alguém. Acham que ser amado por alguém é ser amado pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã. Mas o estranho, tipo assim, você vai entrar na minha intimidade, eu não quero. Precisamos ter essa humildade também, é verdade. Né? Agora, esse texto aqui, ele guarda uma outra provocação. Não é alheia à história aqui que Jesus... A característica do personagem não é aleatória. Jesus não escolheu um samaritano por nada. Então, Jesus escolheu um samaritano porque o samaritano ele tinha essa posição muito difícil. Não como pessoa difícil,
muitos samaritanos podiam ser pessoas difíceis, não é essa a questão, mas é uma posição difícil de definir. Porque em algum sentido o samaritano era parente do judeu, certo? Tudo bem? Em algum sentido ele era parente do judeu. Em outro sentido, o samaritano era um inimigo. E um inimigo muito próximo. Né? Um inimigo muito próximo. Então o samaritano era visto como essa pessoa que é nossa ou não é? Nessa disputa. Tanto que não queriam passar por Samaria ao cruzar lá a terra, né? O contato com os samaritanos era tão difícil. Lembra lá o episódio da mulher samaritana, né? Com os samaritanos havia uma série de ideias que o judeu trazia e a mesma coisa o contrário. Os samaritanos tinham uma série de ideias sobre os judeus. A gente tem uma visãozinha dessa bem pouquinha, né? Da mulher samaritana falando, olha, você é judeu, adora lá no templo, nós adoramos no monte, onde é que é o lugar certo de adorar, né? Então tinha esses debates. Mas a gente tem uma visão complicadíssima, que são os discípulos passando por Samaria e falando, Senhor, quer que oremos e caia fogo sobre eles, né? Olha que loucura, gente. Como se essa característica do samaritano fosse aquela despersonalização total que eu falei. E aí ele pode ser extinguido. Tá? E por que essa visão? Isso é literalmente o preconceito. Preconceito é você, a partir de uma característica, tirar um conceito prévio sobre todas as outras coisas. A partir de uma característica, definir todas as pessoas. Já viu alguém falando assim? Não, mas no meu caso não é preconceito, é conceito. Não, é preconceito mesmo, não é conceito. Porque você está estendendo um conceito sobre um assunto para todos os outros. Uma característica você está estendendo que ela invariavelmente vai levar à conclusão de outras coisas. Você não dá à pessoa a permissão dela ser diferente dentro de uma característica similar que ela tem com outros que você conheceu. E não importa quantos são. Você tem que dar esse direito da pessoa ser diferente. Nós fomentamos preconceitos, nós sustentamos preconceitos frequentemente quando nós agimos, quando nós falamos de forma genérica. Quando a gente fala de forma genérica é um negócio assim, raiz para preconceito, né? É a condição para ter os piores preconceitos. Então a gente fala, não, porque esse tipo de gente é assim, essa nacionalidade é assim, quem vem desse país é assim, quem é dessa raça é assim, né? Mulher é assim, homem é assim, a gente tem todos esses preconceitos e a gente vai fomentando. E a gente vai fomentando de tal maneira que se torna quase que verdade. E o pior, às vezes a gente fala isso em rodas e as pessoas falam assim, é verdade. E ainda você vai dizer, tá vendo, eu não estou mentindo, todo mundo concorda. E a gente não percebe que muita gente às vezes concorda porque o ponto de vista é muito próximo. As experiências são muito próximas às vezes. E isso é terrível, terrível. A gente não dá esse direito da diversidade dentro de uma característica comum. Então Jesus pega o samaritano, que era alguém sobre quem havia uma carga de preconceito muito grande, e ele coloca nessa condição dizendo, olha, você também tem esses preconceitos até a página 3, porque se você precisar, você rompe com eles. Se você precisar, você rompe com eles. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esses tipos de discurso, eles penetram na nossa maneira de falar. E às vezes a gente acha que está colocando alguns conceitos de um ponto de vista cristão, e nós não estamos. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, prático e comum, e eu acho que é importante falar sobre ele. Alguns meses atrás, não foi algumas semanas atrás, houve um debate sobre uma fala do vice-presidente dos Estados Unidos, que é um homem cristão católico, né? O J.D. Vance é católico, e ele trouxe uma fala que gerou um debate teológico muito interessante na internet. Ele falou assim, olha, existe um conceito antigo e cristão de que nós devemos amar primeiro os que são da nossa família, depois os que são nossos vizinhos, né? Em inglês, amar o próximo é love thy neighbor, né? Ame o seu vizinho, né? E aí tem aquela fala muito legal do Chesterton, que ele fala, a Bíblia manda nós amarmos os nossos vizinhos e amarmos os nossos inimigos, porque geralmente eles são a mesma pessoa. Acho muito legal isso. Mas aí ele fala, olha, o J.D. Vance falou, amar primeiro a sua família, depois o seu vizinho, depois os da sua comunidade, depois os seus compatriotas e só depois amar o mundo inteiro. E ele fala, esse é um conceito antigo e um conceito muito cristão.
Ele está se referindo a um conceito teológico chamado da ordem do amor, a ordem amores, que é um conceito teológico que se encontra em Agostinho, se encontra em São Tomás de Aquino. E a ordem amores, ela serve para você entender o seguinte. Vamos lá, vamos pensar aqui quem que eu vou dar o exemplo agora, porque cada vez eu dou... Vamos pegar o Gilberto e a Cris. Eu acho que o Gilberto e a Cristiane não ligaram essa semana para o Ranieri e a Fernanda para falar com eles. Calma, tem um ponto. Mas eu acho que eles falaram com o Gregory, não falaram? Se eles ficam sem falar com o filho, é um pecado muito maior do que não falar com alguém que é só da mesma igreja, né? Tá entendendo a questão? A ordem do amor é essa, segundo o São Tomás de Aquino, ela é essa ideia, de que o pecado que eu cometo contra uma outra pessoa, ela é sempre, ou melhor, o mandamento de amar uma pessoa, ela é sempre proporcional ao dano do pecado que eu cometo contra ela. Então, se vocês não falam com seu filho por um mês, vai ser um problema maior do que não falar por um mês com a Lei e o Carlão. Entendeu? Ali vai ser um problema, e aqui não vai ser um problema. É claro que tem contexto que a gente fica um mês às vezes sem falar, e tudo bem, tá bom, vocês entenderam, né? Tá. Bom, a ideia é essa, entendeu? Então, se tem alguém passando fome do meu lado e eu não ajudo, é um pecado muito maior do que saber que tem gente passando fome em algum lugar do mundo e não ajudo. Entendeu? Então, nesse sentido, tem uma ordem do amor. Nesse sentido, é verdade. A verdade é meio óbvio, né? É meio óbvio. O problema é que essa fala e esse discurso foi para não amar o vizinho. No caso, o vizinho imigrante vivendo nos Estados Unidos. Entendeu? Cujo amor não é condicionado pelo seu status legal. Status legal é outra história. É uma história da lei, é um outro debate. A questão é o meu comportamento em relação a ele. E isso é fomentado por um tipo de discurso que no Brasil também acontece, mas fora do Brasil acontece mais, de você já qualificar o imigrante como sendo problemático de início. E aí a gente teve falas aí horríveis, falando, não, porque quem vem pra cá são os estupradores, são os não sei o que lá e tal, né? Eles vêm, eles não são queridos no seu país e vêm pra cá. Gente, isso é um absurdo. E a raiz da xenofobia, especialmente na Europa, isso aconteceu muito, mas também acontece em outros lugares, era sempre o emprego, né? Lembra desse papo? Não, eles vêm aqui roubar os nossos empregos, né? E tal. Então, toda vez que tem um problema de desemprego, cresce a xenofobia. Mas quando não tem problema de desemprego, aí você não quer aqueles empregos ruins e quer que o imigrante faça aquilo, né? Então, a gente vai sustentando essa ideia e vai falando, e ela vai se tornando quase que cristã, mas ela não é cristã, porque a ordem do amor não é uma ordem do ódio. Não é aquele que você é permitido odiar. Não, amar você tem que amar todo mundo. Mas alguns você precisa amar de maneira mais urgente, mais próxima, e outros de maneira menos urgente e menos próxima. É só isso. E outra, a visão é de que esse amor que nasce num círculo menor, vá se expandindo a amores mais amplos. Que a gente ame mais e mais, reconhecendo esse estoque de amor que a gente tem em Deus, na nossa comunidade de amor recíproco, e vai ampliando até o ponto de amar o próprio inimigo. Agora, se você não consegue amar e constrói preconceitos sobre pessoas que estão ao seu redor, que nem inimigos são, e aí começa a falar algumas coisas, lembra que eu falei que o ódio é fácil porque ele deixa a coisa preta e branca, a gente não consegue ver? Tornou-se uma coisa super tranquila de falar até em igreja, de que imigrantes são mais propensos à criminalidade. E quando você olha todas as estatísticas sobre criminalidade de todos os países, os imigrantes cometem menos crimes. Especialmente porque eles têm mais risco de cometer crime. Porque se ele cometer crime e for preso, vai ver o status dele e ele vai ser deportado. Então eles tentam andar mais na lei, ter menos problema. Entendeu? Mas aí a gente inverte a questão, porque vai fomentando essas coisas que pega uma característica e vai ampliando. E aí quando um nacional comete um crime, ele cometeu um crime porque ele era uma pessoa ruim, mas quando o imigrante comete um crime, ele comete um crime porque ele é imigrante. Entendeu? E aí a gente vai fazendo esse tipo de preconceito que vai despersonalizando o outro. Não, isso não é cristão. Isso não é cristão. Esse conceito não é cristão. Há sim uma ordem do amor importante para a gente seguir. Mas essa ordem do amor não é uma ordem do ódio e não deve nem colar carimbos e características no outro para criar esse tipo de relação. E vai nos levar, inclusive, a amar os inimigos. E aí é uma coisa interessante. Quando a Bíblia fala sobre amar inimigo, o contexto ali é inimigo da igreja, tá? O contexto ali, em geral, é esse. Era gente que odiaria os cristãos por serem cristãos. Tá bom? Havia muitos motivos para isso acontecer no mundo antigo.
Cada um dos grupos que odiava os cristãos odiava por um motivo, né? Mas isso aparecia lá, acontecia. Frequentemente a gente toma inimigos da igreja como inimigos de Deus, portanto, gente a ser combatida. Então diz lá em Romanos, capítulo 12, versículos 19 a 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei. Eu gosto dessa tradução aqui, que é a tradução da NVI, mas ela não é mais literal. Talvez a sua tradução esteja, dei lugar à ira, né? É que dar lugar à ira fica meio estranho se você não tem o contexto. Parece que dar lugar à ira é deixa a ira fluir através de você. Mas essa é a ira, não a sua, a ira de Deus. Por isso que ele coloca dei lugar à ira e ele fala, minha vingança eu retribuirei. É Deus que fala isso. Então é a ira de Deus, tá? Então, ao contrário, se o inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, esse texto, ele ecoa o que Jesus falou no Sermão do Monte, amar o inimigo. E fala assim, se eu amar só quem me faz o bem, que ganho há nisso? Até os publicanos fazem isso. Todo mundo faz isso. Amar quem me faz o bem é interesse. Agora, amar quem me faz o mal, isso é só quem tem uma justiça maior do que a justiça dos fariseus e dos publicanos. Dos escribas e dos fariseus, desculpa. O publicano não tinha muita justiça não. Dos escribas e dos fariseus, certo? Então esse tipo de amor é um amor que é distintivo do cristão. O cristão tem esse tipo de amor. O cristão tem esse tipo de acolhimento, esse tipo de hospitalidade. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil, né? Fala, meu irmão. A questão do tipo de amor, né? Eu digo assim, posso amar o meu inimigo, mas eu não posso amar, é diferente de amar a minha esposa. Sim. Amar o meu inimigo é respeitá-lo, respeitar o que ele traz, apesar de não aceitar as suas formas de atitude, mas ali eu preservo a sua vida, porque ele é obra da criação dele. Mas não aceito, existe um amor de compreensão, mas é diferente de um amor de relacionamento. Essa é a questão. Por isso que eu falo, as pessoas se confundem, vamos amar, mas aí a pessoa não quer nem saber. Mas não é questão, esse amor tem que ser bem diferenciado e explicado. Sim, mas ele está bem explicado nesse texto, porque ele fala assim, né? A nossa compreensão, o texto está Mas a nossa compreensão, humanamente falando, a gente fala assim, essas palavras vêm elas vêm fazendo um pacote de palavras. Você tem que abrir esse pacote, você tem que entender o que fala mesmo. O que significa o amor para você. Se você entender o que significa amor, aí você vai começar a compreender aquilo. O amor que Deus tem por você. Eu nem entendo, eu não consigo nem mensurar. Mas eu consigo entender o que eu posso fazer para minha esposa, para os meus filhos, para cada um dos irmãos, mas é diferente se eu aceitar um inimigo. O inimigo matou meu filho. Eu tenho que amar, mas qual que é esse amor? Eu vou demonstrar para ele. Vou chegar, vou me conviver com ele agora? Vamos lá. Certamente nós temos limitações na maneira de amar, e especialmente porque a gente não tem a perfeição desse amor ainda, né? A gente não tem essa perfeição do amor. Agora, idealmente, né, nós temos essa caminhada, essa jornada de amor para desenvolver. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, criar qualquer ideia de que a gente vai conseguir cumprir plenamente o amor de Jesus Cristo por nós, até porque nós estamos sendo aperfeiçoados nesse amor. Mas isso não é porque é de alguma maneira aceitável. É compreensível, mas não é aceitável. Em que sentido? Eu compreendo os limites do meu amor, mas eu sei que Deus está aperfeiçoando ele em mim ainda. Então, há limites, há limites. Vou pegar o exemplo que você deu, né? Uma pessoa que mata o filho. Não mata o próprio filho, mata o seu filho, né? Uma pessoa que mata o seu filho. Realmente, é uma situação terrível, terrível, né? E há limites no nosso coração no sentido, por exemplo, da convivência, no sentido de se submeter às vezes, né, a algumas situações em que você não está preparado para lidar com elas.
E não cabe a ninguém que está fora dessa história exigir, por exemplo, né? Não, vai lá, dá um abraço nele, vai ficar tudo bem. Não faz o menor sentido, né? Por outro lado, a Bíblia exige esse amor no sentido de que nós devemos lembrar, como você bem colocou, a sua humanidade, no sentido do valor que ele tem intrínseco por ser humano, né? Nós devemos reconhecer que ele habita o amor de Deus. Isso é difícil para nós, porque a gente gosta que Deus deteste as pessoas que a gente detesta, né? Mas não é assim. Ou seja, que Cristo que morreu na cruz, morreu para todo tipo de gente, inclusive para assassinos. E assassinos sempre são assassinos do filho de alguém. E esse especificamente foi do meu. Então, se eu acho que Deus muito bem pode amar um assassino de alguém, como amou o próprio apóstolo Paulo, que se dizia assassino, né? E o apóstolo Paulo se dizia assassino, assassino de alguém, e que era filho de alguém. E se Paulo matasse o meu filho, eu ia querer Paulo no inferno? Entendeu? Então, esse tipo de visão, agora lógico, eu não vou chegar até lá e dar um beijo e casar com essa pessoa como você se casou com a sua esposa, né? Não vai chegar nesse nível. Mas quando a gente tem à nossa frente a história do Filho de Deus que nós matamos, aí a coisa muda um pouco de figura também. Eu não sou Deus, eu não vou agir como Deus, eu não vou amar como Deus. Mas eu sei que essa minha falta de amor é limitação, não é concessão, é limitação. Eu não chego até lá, eu compreendo, mas não é porque é aceitável. Haverá um dia em que isso será resolvido. E é por isso que quando a gente vê histórias de gente que foi e andou essa milha ao ponto de amar o assassino do seu próprio filho, a gente vê uma coisa diferente. Você lembra a história daquele cara, descendente de japonês da década de 90, que o filho dele morreu? Você lembra essa história? Como é que era o nome dele mesmo? Era Marcelo? Você lembra essa história, né? Que o menino morreu assassinado em São Paulo e ele era um crente, né? Ele era um crente e aí ele deu várias entrevistas falando sobre perdão, falando sobre amor ao assassino. Lembra dessa história? Esse cara marcou muito assim, os evangélicos não eram tão grandes assim no mundo, ele aparecia na época que apareciam as coisas boas. E aí ele tem... Então assim, quando a gente vê essas coisas, a gente fala, de onde veio isso? Veio de Deus. É lógico que veio de Deus. Veio de Deus. Não tem como, porque humanamente realmente não é possível. Bom, eu ia contar uma história, mas como eu não tenho muito bem a fonte, eu vou acabar errando os detalhes, então eu não vou contar não. Pode falar. Mas fica essa aí, essa história. Depois vocês pesquisem aí na internet, vocês vão achar. A questão do amor, vamos ver a pessoa de Jesus Cristo. Eu não vejo em nenhum momento ele falando alguma coisa sobre amor a um estranho, a não ser o povo de Israel. Todas as pessoas que ele conviveu, ele falava sobre o amor. Né? Mas assim, agora, uma pessoa que eu acho interessante foi quando ele conversou com o Pilatos. O Pilatos disse assim, olha, você sabe que eu posso te mandar matar e posso mandar soltar? Jesus não o condenou, ele é uma pessoa estranha. Mas o que Jesus demonstrou amor, colocando ele, não condenando, dizendo assim, olha, você sabe que você sabe que a autoridade que você tem não é sua, foi dada por Deus. Mas ele não rechaçou, não falou nada, mas Jesus conversou com alguém que ia mandar ele ser crucificado. Então, é um amor assim que a gente não tem, é como se fosse dentro de um turbilhão de problemas, situações complicadas, você tem uma serenidade de você instruir alguém. Mesmo que aquela pessoa está te apedrejando, te matando, para você é capaz, uma palavra, eu vejo isso uma demonstração de amor, porque ela pode te explicar, olha, você não está, dessa forma que deve ser feito. E mesmo a pessoa se bravejando de você ali, mas essa atitude de Jesus, ele já estava todo machucado ali, e chega ainda alguém e fala, olha, eu posso matar, dá vontade de mandar para matar desse fogo. Então o que ele conversou? Olha, aquilo que você está falando, se não fosse por Deus, você não estaria. Então, essas coisas a gente começava a perceber, e Jesus na sua caminhada até a cruz foi dando orientações, mostrando ali, mas para os seus. Então, essa demonstração de amor que na pessoa de Jesus Cristo, eu fico fascinado, sabe? Mas é para além dos seus, né? Aqui mesmo na parábola do bom samaritano, ele está falando para amar alguém para além dos seus, né? Ou com a mulher samaritana, ou com a mulher cirofenícia, né?
Ele vai além dos limites ali do amor a Israel. Inclusive, um dos momentos em que Jesus sofre mais oposição dos judeus é quando ele fala sobre a salvação vindo para os gentios. E eles se levantam, vão embora revoltados. Ele usa ali uma expressão do livro de Daniel, que ele fala do filho do homem, vocês verão o filho do homem. Eles ficam revoltados, eles vão embora. Jesus olha para os outros e fala, vocês não vão embora também? Então esse desafio a esse entendimento dessa identidade nacional, Jesus traz várias vezes. E até nisso que você falou, que é um excelente exemplo, mas ele foi ainda além do que simplesmente falar com ele, né? Quando a gente olha, por exemplo, a história lá do soldado que veio prender Jesus, que Pedro dá uma espadada nele. E aí a gente gosta de falar, não, Pedro arrancou a orelha dele. Não, Pedro tentou matar ele, né? Porque não tem como você dar uma espadada na cabeça de alguém sem querer matar a pessoa, né? Não foi uma cirurgia, um bisturi ali cortando a orelha, né? Ele queria matar o cara. Não matou e Jesus ainda curou, né? Então realmente Jesus tem essa maneira de agir. A gente pode até falar, como eu disse, que há limites, a gente não consegue chegar até lá. Agora, que esses limites são desafiados na Bíblia o tempo todo, são. E eles são desafiados especialmente no Sermão do Monte, quando Jesus fala algumas coisas assim impressionantes. Ele não fala só, se você tomar um tapa no rosto, oferece o outro. Nesse mesmo contexto, nesse contexto de perseguição de soldados tomando a sua capa, tomando a sua túnica, ele diz assim, não negue a quem lhe pedir e dê a quem te pedir emprestado. Mas o contexto ali não é de gente em necessidade falando, pô, me empresta um dinheiro. Não é esse o contexto. O contexto é de gente roubando a sua túnica, roubando a sua capa, mandando você andar uma milha, dando um tapa na sua cara. E Jesus fala, dê a quem te pedir. Mas ele não está me pedindo, Senhor, ele está me extorquindo. O que você quer dizer com isso? O que Jesus está dizendo ali, e ali tem vários assuntos sobre dinheiro e tal, ele está falando assim, use os seus recursos como instrumento de paz. Então, ainda que haja alguém em necessidade, use os seus recursos. Eu não sei se eu posso usar esse exemplo. Gente, mulheres, vocês me perdoam se eu ultrapassar alguma linha aqui? Eu acho que eu não vou ultrapassar, tá bom? Mas vamos lá. Eu não tenho lugar de fala. Eu ouvi uma vez uma mulher falando, e outras mulheres concordando com ela, de que por mais que você não goste de alguém, uma mulher nunca nega a outra mulher um absorvente se ela estiver em necessidade. Né? Não importa, você pode estar brigando, achando ruim, ela fez mal para você, não nega. Entendeu? O dinheiro, mais ou menos isso. Você usa como instrumento de paz. Não importa, o outro é um ser humano, o outro eu entendo. Se eu tivesse nessa condição, eu ia querer que alguém me socorresse. Entendeu? Desculpa, gente, se eu ultrapassei algum limite aí. Entendeu? As coisas que a gente tem servem essa cultura de paz. Ela serve esse colocar-se no lugar do outro, como Jesus coloca no sermão, na parábola do bom samaritano. Entendeu? Então, eu acho que às vezes, que não é o que você fez, tá bom? Mas às vezes acontece de pessoas terem um pouco de medo da mensagem do amor. E não é o que você fez, porque inclusive você agora acrescentou sobre esse assunto, falando sobre Jesus e Pilatos. Mas já aconteceu em seminário, eu dando uma aula em seminário, aí eu falo sobre essas coisas, a pessoa fala assim, tá, mas até que ponto? Não, mas tá, né? Mas amar o quê? Amar como, né? E de fato, o amor é o amor de Deus. Há maneiras de amarmos que não é de Deus. O exemplo que eu dou é de um pai e um filho. Está um filho brincando, subindo numa árvore. E o pai está vendo o filho subir na árvore, o pai está lá perto. De repente o pai olha e vê uma cobra num galho da árvore, se aproximando do filho. Ele grita, filho, desce daí, pula daí. E aí o filho olha para o pai e fala, não vou pular, estou gostando, estou me divertindo. Aí o pai fala assim, eu não consigo falar não para ele. Tá bom, filho, fica aí, vai. Isso é amor? Não é amor, né? Não é amor. Mas para alguns é amor. Amor seria isso, seria nunca negar o outro, não pode ser, não faz o menor sentido, inclusive isso. Não faz sentido, tá? O amor é sempre vinculado com a verdade. E essa verdade é porque ela é a grande graça de Deus. Se eu não dou a verdade, eu dou muito menos as outras coisas. Tudo bem? Agora, então por esse ponto é muito importante entender, de fato é o amor segundo Deus. Só que não se engane, tem duas verdades sobre isso que você não pode ignorar. Primeiro, o amor segundo Deus é mais do que você ama. Começa por aí.
Então nunca use esse tipo de discurso amor segundo Deus para não amar com tudo que você tem alguém, tá bom? Segunda coisa, é impossível exagerar o amor de Deus. É impossível exagerar o amor de Deus, porque não existe nada que vá além do que o amor que Deus demonstrou na cruz. Então é impossível exagerar. É impossível você olhar para alguém e falar, mas Deus não te ama tanto assim. Não tem como, porque não tem como dizer que Deus amou menos do que a cruz de Jesus, entendeu? Então é impossível, então não precisa ter esse medo. O grande problema é achar que está amando quando na verdade você está fazendo mal para o outro. Esse é o grande problema. É essa a nossa grande preocupação. Nunca é amar demais, né? O meu crime foi amar demais. Nunca o problema é amar demais. Esse não é um problema, porque não tem como amar demais. O problema tem como não amar achando que está amando. E por isso a gente volta à Escritura para aperfeiçoar o nosso amor. Por isso a gente aprende mais e mais a Escritura. Vamos pegar Jesus de novo. Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, o diálogo é muito amoroso, mas não exatamente suave. Não é? Essa mulher se percebeu amada de uma maneira que ela não se percebia há muito tempo. Muito tempo. Ao ponto de ela sair correndo e falando, vai lá falar com ele e tal. Mas Jesus entra muito no jogo dela ali. No jogo em que ela está o tempo todo botando desafios. E ele resiste a esses desafios. Ela coloca assim, ei, peraí, mas você sendo homem e judeu está falando comigo, mulher samaritana? Ela bota uma barreira. Aí Jesus fala, olha, se você soubesse quem está te pedindo, né? Ai, gente, é tão bonito isso. Ela coloca esses elementos menos humanos. Sou mulher samaritana, você é homem, judeu. Está reduzindo. Ele é muito mais do que isso. Ela está reduzindo a duas características. Aí Jesus fala, mas se você soubesse quem eu sou, ou seja, todo esse resto que você não citou, é muito mais amplo que isso. Mas por que ela estava reduzindo essas características? Porque ela queria ocultar algo de si também. Aí Jesus mostra, mas eu não te trato como mulher samaritana, eu te trato como quem você é, porque eu sei sobre sua vida. Eu sei tudo sobre a sua vida e ainda estou aqui. Mas não é muito agradável o jeito que Jesus fala, porque ele fala assim, chama lá seu marido. Eu não tenho marido, ela fala, disseste bem. Ele fala, disseste bem. Porque já tiveste 5 e o que tem agora não é seu. Nunca é muito agradável esse tipo de exposição. Você está escondendo o negócio, o outro joga na sua cara. Mas naquele contexto era amor. E por que naquele contexto era amor? Porque Jesus está comunicando para ela, eu sei tudo o que você quer esconder e eu ainda estou aqui. Você é que não sabe quem eu sou e se soubesse me pediria água. Entendeu? Você está querendo se esconder atrás de algumas características que você escolheu, você está montando o seu perfil de rede social. Só bota as fotinhas mais bonitas, você está fazendo a selfie mais bonita sua. Mas eu sei as fotos sem filtro sua. Eu sei essas coisas de você. E eu ainda estou aqui, eu não fui embora. Eu ainda estou te amando, eu não fui embora, eu não vou embora. Agora, você quer saber quem eu sou também? Entendeu? Então, Jesus usa um linguajar que parece até agressivo, mas para demonstrar o tamanho do seu amor. Entendeu? Então, essa é uma avaliação que a gente precisa fazer nas nossas práticas de amor. Né? Os americanos têm essa expressão, né, do tough love, que é um amor duro. Né? Eu acho que eles usam meio mal usado a maior parte das vezes, porque eles usam para algumas formas lá que não devia. Mas tem forma dura de amar. Tough love. Às vezes falar umas verdades. Eu lembro uma vez que eu estava indo muito mal na escola. Muito mal. Não mal assim, a ponto de quase reprovar, não. Mas muito aquém do que eu deveria. Era terceiro ano do ensino médio, eu prestava vestibular e tal. Meu pai me chamou assim. E me deu um sermão. Deu um sermão. E aí eu comecei a ficar assim. Sabe aquele gatinho do Shrek? E aí meu pai olhou para mim e falou assim, e não use o que eu falei para ficar com pena de si mesmo. Nossa, foi a palavra mais dura que eu recebi. Não transforme isso em autocomiseração, transforme isso em estudo, porque você tem capacidades para lidar com isso e você não está lidando. Não procure um jeito de sair, de fugir dessas palavras, de se sentir vítima de alguma coisa aqui. Assuma isso que eu falei e vai. E foi muito legal. Aí depois, para completar, pra você não achar que meu pai é um monstro, não é, tá bom? Aí foi muito bom, inclusive, esse tough love dele. Passou um tempo, eu fiz um simulado, fui bem no simulado, ele me acordou um dia de manhã e falou assim, filho, acorda, vamos lá na loja, vou comprar um CD para você.
Fala, não, quando você vai mal eu te repreendo, mas quando você vai bem eu reconheço. Você foi bem aí no simulado, vamos lá. Entendeu? Tem esses aspectos. O amor de Jesus às vezes é muito surpreendente para nós, porque ele se manifesta de maneiras que a gente não se manifesta. A grande questão é a gente ter essa humildade de procurar saber como amar do jeito que Jesus ama. E isso que eu estou falando de Jesus. Se eu fosse falar de Paulo, meu Deus. A carta que Paulo escreve aos Coríntios é a carta que ele fala, ai, o amor, né, em tudo, agora o maior deles é o amor, coisa linda, né, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né, ele tudo sofre, e aí fala assim, olha, pega esse cara, manda para fora, entrega a Satanás, é a mesma carta. Ele fala assim, como assim, Paulo, que negócio é esse? Que carta é essa? O João, em 2 João, que ele fala assim, o mandamento é o amor é o mandamento, e depois ele fala assim, se alguém chegar e não trouxer essa doutrina, não saúde nem receba em casa. Gente, é 6 versículos entre um e outro. Como é que é isso? Essa sensibilidade de saber como agir é muito importante. Por que quando o meu pai agiu dessa maneira para comigo, a nossa relação não estava em risco? Porque tem toda outra história, tem todo o resto. Às vezes a gente quer ser o cara que joga a verdade na cara dos outros sem ter o resto que mostra que aquela verdade é verdade em amor. Entendeu? A gente só quer jogar a verdade na cara dos outros. Não adianta. Se eu não tiver todo o contexto do resto, não adianta nada. É por isso que para Paulo não é contradição ele falar de amor no capítulo 13 e mandar entregar para Satanás no capítulo 5. Não é. Para João não é contradição de falar ama porque é o mandamento e depois falar assim, mas olha, se não receber essa palavra, nem recebe em casa. Não é contradição, porque tem todo o contexto de vivência de amor. A gente tem que ter esse contexto também. E aí a verdade vem com muito poder. Porque ouvir uma verdade de alguém que te odeia não é a mesma coisa de ouvir uma verdade de alguém que te ama. E que você sabe que te ama. Né? Então isso é muito importante. Certo, minha gente? Né? Então com o inimigo, inclusive para pegar o último ponto, com o inimigo, que é, né, é um tema que eu passei meio rapidinho aqui, tem uma questão interessante. O inimigo nunca vai ouvir a gente se a gente antes não mostrar o amor para ele. Se a gente antes não agir de uma maneira que traz paz. Lembra aquela história lá do Natal, da Primeira Guerra Mundial? Natal de 1914? Você conhece essa história ou não? Inclusive tem um filme maravilhoso, no Natal desse ano vocês assistem, chama Feliz Natal. Não é o filme nacional Feliz Natal de Selton Mello, que eu não assisti, não sei se é bom, mas é o Feliz Natal, é um filme franco-inglês, alemão, sei lá. Que é sobre esse dia, o Natal de 1914. Eu falei 2014? Não, 1914 mesmo, né? Natal de 1914. Chegou o Natal, e aí o pessoal estava nas trincheiras, e era a noite de Natal. E ali, a guerra era as nações europeias e muito cristianizadas ainda, né? Essa parte mais secularista da nação europeia, mais recente. Já tinha começado a secularização, mas não tanto. E aí eles estão lá nas trincheiras tal, e de repente, naquela guerra, à noite de Natal, em uma das trincheiras tinha um homem que era um cantor. E aí ele começa a cantar uma canção de Natal, na língua dele. Eu não me lembro, acho que ele era inglês, ele começou a cantar. E na outra trincheira, os soldados começaram a cantar a mesma música, só com a letra deles, né? E eles começaram a cantar de um lado para o outro, e cantando músicas de Natal, e os dois lados da trincheira, a Primeira Guerra Mundial, a guerra mais sangrenta que já tinha sido vista até então. Eles começaram a cantar de um lado para o outro. Eu acho que foi em 1914, porque eu acho que foi no primeiro ano da guerra. Pode ter sido no segundo ano. E eles começaram a cantar de um lado para o outro, e cantando músicas, a noite inteira. E aí, quando o dia estava nascendo, eles levantam uma bandeira branca, representantes, comandantes de um lado da trincheira vão até o meio da terra de ninguém ali, que é entre as duas trincheiras. Ao outro lado vêm os representantes também. Eles se encontram lá no meio e eles definem, naquela trincheira, eles definem, nós não vamos guerrear hoje. E aí não só eles não guerrearam, gente. Eles jogaram bola. Eles sacaram uma bola lá, fizeram 2 golzinhos improvisados e a guerra virou uma partida de futebol. E eles nem falavam a língua um do outro. Só que para isso acontecer, eles tiveram que sinalizar a boa vontade antes. Eles não chegaram diante do outro e começaram a falar assim, mas vocês estão errados, vocês invadiram lá, né? Nós estamos aqui, não sei se vocês sabem, mas esse lugar aqui é França, cara, vocês são alemão, como é que vocês estão aqui dentro? Vocês invadiram, não pode. Não chegou nesse ponto. Antes de falar as verdades, de tratar as questões diplomáticas, eles tiveram que sinalizar a boa vontade. Nas nossas inimizades também é assim, a gente sinaliza a boa vontade antes, porque a verdade não vai encontrar ouvidos se ela não estiver nesse campo da boa vontade. Ela não vai encontrar ouvidos. Aí você pode até falar, mas ele só vai somar mais desavença, porque o outro não vai ouvir, vai jogar contra você e vai aumentar.
mas a sinalização da boa vontade é bom. E o último exemplo, para dar um exemplo bíblico agora, já que eu dei histórico, e eu prometo que agora eu acabo. Lembra lá Jacó e Esaú, né? Antes de falar com Esaú, ele foi mandando presente, mandando presente, ajoelhando e mandando presente para ele. Aí quando chegou, Esaú falou, olha, pega tudo de volta que eu não preciso, Deus me abençoou, eu tenho muito mais do que eu preciso, né? Tá certo que essa história não termina tão legal assim, porque depois eles marcam se encontrar e não se encontram, né, Jacó? Mas Jacó era fogo, né? Jacó tinha problemas muito sérios ali com o irmão dele. Mas pelo menos essa ideia, demonstrar boa vontade antes, né? Nós sermos a pessoa que vem em paz e que sinaliza a paz, né? Acho que é uma coisa boa. Se até ET, quando chega na Terra, fala vim em paz, né? A gente também tem que... Certo, gente? Tudo bem? Vamos orar? E vamos tomar um cafezinho? Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por esse tempo. Obrigado pelo seu amor. Nos aperfeiçoe, ó Pai, no amor, na forma de amar, e nos mova no reconhecimento do amor que temos em Ti. Que o Senhor receba também a adoração que prestaremos ao Senhor agora e fale conosco através da Sua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.